Tomei uma bronca, vocês viram? Lá na minha igreja, quem estava ministrando louvor passava a palavra. Sempre um ia passando para o outro, né? Dando a bola para o próximo. E eu estava esperando realmente alguém me passar a bola. É uma alegria estarmos juntos. Ontem foi um dia maravilhoso. Desde a minha adolescência eu costumo ter esses dias, que de vez em quando acontece esses dias do Senhor derramar uma grande porção. E eu lembro a primeira vez que eu vi isso, e eu fui para casa e fiquei pensando sobre aquele culto que eu tinha participado, e a sensação que eu tinha é de que foi servido um grande banquete, e ele passava por entre nós e foi me dado uma grande fatia. E eu lembro que eu cheguei em casa e falei assim, gente, eu me alimentei tanto, né? E assim foi ontem. Ontem foi um desses dias que fomos muito alimentados. Glória a Deus, o Senhor fez grandes maravilhas em nosso meio. E ontem, durante o dia, eu falei, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Esse tanto vários e vários momentos, né, de grandes revelações do Senhor. Eu falei, Deus, tenha misericórdia de mim. E eu lembrei de um estudo que eu preparei na época da pandemia. Foi um momento que eu acredito que todos nós tivemos muito tempo para orar ao Senhor, para dedicar ao estudo da palavra, porque a gente também não podia sair para lugar nenhum. E eu lembro que eu fiz esse estudo e me fortaleceu muito, porque normalmente quando a gente vai pregar, as pessoas que são dedicadas, né, ao Ministério da Palavra, a parte eclesiástica, a gente procura falar sobre Abraão, Davi, Jesus, Paulo, a gente sempre procura esses grandes homens da Bíblia. E eu fiz uma sequência das grandes mulheres. E hoje eu vou falar sobre Abigail, uma mulher que a gente não conversa muito sobre ela dentro da igreja, mas é de grande exemplo, uma mulher que foi maravilhosa no momento oportuno. E uma coisa que me chama muita atenção é a fala de Abigail. Na Bíblia se fala sobre as mulheres, não se dá fala às mulheres. Maria entoou o cântico, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E aí ela vai, que com poder fez. Então assim, ela tem uma fala. E Abigail é uma mulher que teve uma fala. Ela tem vários versículos onde ela expõe o pensamento dela. Isso é maravilhoso. Eu queria que os irmãos abrissem em 1 Samuel 25 e deixem aberto. Obrigada, minha irmã. Eu vou ler o versículo 2 inicialmente. Havia um descendente de Calebe, chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava a vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail, e ela era linda e inteligente, mas ele era rude e grosseiro. Assim, aparentemente até desnecessário falar isso, né? Nós estamos falando da Bíblia, e aí a Bíblia fala que ela era linda e inteligente, casada com um homem mau e grosseiro. Aí você fala assim, uai gente, mas qual o propósito disso? E aí então vamos estudar juntos, porque essa mulher ela não era só linda e inteligente. A gente vai descobrir várias qualidades de Abigail. Primeiro, a Bíblia fala que ela era casada com Nabal. E a Bíblia fala isso como se fosse ruim para ela, né? E aí, lá na frente, no versículo 17, um dos servos de Nabal fala assim para Abigail, conta uma história para ela, né? E aí fala, seu marido é tão mau que não dá para conversar com ele. Mais um ponto sobre esse casal. E aí mais um pouquinho, no versículo 15, fala assim, que ele era ingrato. Mais uma coisa sobre este homem. Por que
ele era ingrato? Eu vou contar a história porque o capítulo 25 é muito grande. Nabal, ele era rico, nós vimos aqui, tinha muitas ovelhas, muitos servos, muitas cabras, e ele estava num contexto da cidade de Carmelo, onde Davi estava escondido. E o exército de Davi fazia uma fronteira protegendo o gado de Nabal, as posses de Nabal. E essa proteção era boa para os dois grupos, porque os servos de Davi tinham ali um poço, tinham assistência, tinha alguma coisa, porque eles estavam no deserto escondidos. E Nabal tinha proteção. E essa história se dá porque Nabal, ele, no momento lá que ele estava dando uma festa, alguns servos de Davi, alguns membros do exército de Davi, chegam ali na festa, meio que de penetra, e aí falam assim, a gente pode comer um pão? Uma coisa simples, né? E aí, Nabal fala assim para ele, olha só, gente, quem é este Davi? Por que eu deveria pegar o meu pão, a minha água, a minha carne e dar para esses homens que vieram não sei de onde? Lá no versículo 10 e 11, tá, gente? 25 no versículo 10 e 11. Acabou? Acabou. Ainda bem que eu tenho uma voz forte. E aí, continua? Os soldados de Davi foram embora, né, com fome, e contaram para Davi. Falou, a gente foi lá pegar um pão e o cara desfez da gente. Falou que não sabia quem era Davi e nem ia dar nada para esse povo que ele tinha vindo não sei de onde. Naquele momento, gente, Davi se enervou. Ele já falou, todo mundo pega espada. 400 homens que estavam lá naquele momento, e ele falou, todo mundo pega espada. E a Bíblia fala que ele também pegou a espada dele. Ele ficou muito irritado. E aí, por essa fala de Nabal, regada de prepotência e arrogância, iniciou-se uma possível guerra. E a gente fala assim, gente, não tinha razão nenhuma, não era assim... Obrigada, pastor. Não era assim, as guerras da Bíblia são por terras, um país querendo invadir o outro, né? Um império derrubando outro império. Gente, aqui foi um pão que foi negado. Uma coisa assim, totalmente sem noção, sem propósito e sem razão de se iniciar uma guerra. E Davi falou, tem um versículo que ele fala que ele ia matar a todos. Eu fico vendo a história de Davi e quantas batalhas ele travou, quantas vitórias ele teve para poder defender quem ele era, para poder defender Israel, né? A gente sabe que Davi, ele conseguiu conquistar vários, não foi só Israel, ele começou por Judá, de Judá ele tomou mais um pedaço, depois ele conquistou Israel, então foram várias batalhas, né? E aí a prepotência e a arrogância de um homem dá início a uma guerra. E eu estava raciocinando sobre isso, a prepotência e a arrogância é normal do ser humano. É um sentimento, não sei se é sentimento, uma característica de quem se é humano. Em alguns momentos a gente age com prepotência e arrogância, mas aí vem também aquela facilidade de entender o próximo, aquela facilidade de agir com bondade, como a gente leu sobre Abigail. Ela tinha um bom entendimento. Algumas versões falam que ela era inteligente, uma pessoa que sabia se portar. E nesse momento que Nabal, com sua arrogância, desencadeou uma guerra, havia dois caminhos. Havia a arrogância de Nabal e havia o entendimento de Abigail. Havia o agir com inteligência, havia o tomar o caminho certo. E isso é aberto para todos nós. No nosso dia a dia, em cada momento, sempre tem dois caminhos. Às vezes até três, né? Essa semana eu estava com um problema e eu raciocinei de pronto duas soluções. Falei, posso fazer
fazer isso para vocês. Aí continuei trabalhando, no final do dia eu falei, epa, tem mais uma solução. Essa ou essa. Tudo no meu braço, gente, tudo na minha força. Quando eu cheguei em casa, eu falei, tem uma quarta solução. Gente, por que a gente não pensa isso em primeiro plano? Colocar aos pés do Senhor. E aí, parece que vem um alívio, né? Assim é a vida do crente. E eu queria colocar mais duas qualidades em Abigail nesse momento. A Bíblia fala que ela era bonita e inteligente, e aí eu queria colocar